Olá a todos, eu sou César Augusto Muniz, bem-vindos ao nosso canal Conversas da Alma. Hoje a nossa convidada é a conhecida atriz Isabel Medina. A Isabel licenciou-se em Filologia Germânica, fez uma pós-graduação em Psicopedagogia e Análise de Comportamentos e mestrado em Análise Comportamental. Como atriz, formou-se na Escola Superior de Teatro e Cinema, ganhou o prémio Troféu Nova Gente, categoria Revelação, e o prémio como melhor atriz na peça Amadis, pela Associação Portuguesa de Críticos de Teatro. Fez televisão e cinema, esteve na direção de atores da RTP e TVI, é encenadora, romancista, argumentista e realizadora. Isabel, bem-vinda, grande currículo. Obrigada pelo convite. Nada, é um prazer ter-te aqui, prazer. maravilhoso ter-te aqui e podemos ouvir um pouco sobre a tua história. Vamos a isso? Então, bora lá. Já vi o teu trabalho ao vivo como atriz e fiquei realmente deslumbrado naquela altura em que fui ver aquela peça em que tu interpretaste aquela personagem, não é? Terrível, era uma mulher terrível. Era uma mulher mas era terrível. uma personagem desafiante. Era uma personagem desafiante e tu fazias-la muito bem. Obrigada. Relativamente ao teu percurso como atriz, até chegares à atriz, como é que foi ele? Em poucas palavras? Em poucas palavras. Em poucas palavras, mas também não... São muitos anos. Não, eu vou resumir. Em relação a isto da vocação, eu em pequenina dizia que queria ser professora e atriz. Pronto. E depois a vida e os pais e as formatações levam-nos às vezes para outros caminhos e hesitei na medicina, mas não. Acabei por ser professora, aliás fiz formação de professores muitos anos, e ser atriz. E isto, porque é que eu falo nisto, que parece um clichê, é desde pequenina que quer ser. Não, isso é verdade, ou seja, eu acho que os miúdos, quando nascem, estão muito mais próximos da sua essência, daquilo que é a sua missão, não é? E portanto, eles sabem. Muitas vezes vejo pais a dizerem, não, ele vai ser isto ou ser aquilo. Não, não é o pai, é a criança. E a criança sabe. Sabem. E realmente eu sabia porque acabei por me realizar exatamente nessas duas áreas. Fantástico, fantástico. Isabel, o mestrado que tu fizeste em análise comportamental ajudou-te a conhecer melhor os padrões de comportamento do ser humano e até os teus próprios padrões, Os meus próprios, claro. que é muito importante. Não, eu quando fui para a análise comportamental, quando já escolhi em psicologia, já era formadora de professores, teve muito a ver com o facto de eu perceber que eu tinha que perceber as crianças. Não é só isto de é uma massa de crianças todas iguais e vamos transmitir isto. Não. Cada criança é uma coisa e cada professor é uma coisa. E os comportamentos, eu, por exemplo, agora a fazer isto, a acompanhar, estes comportamentos não verbais, Sim. que são os paraverbais, tanto de voz, as bengalas que temos. E que mostram muito sobre nós, não é? Muito. E os de gestos, da gestualidade, são tão importantes, porque aí percebemos se estão... Eu estava interessada nas crianças e nos atores. Se a criança está a mentir, se não está a mentir, se está a proteger, se não está. E com os atores é fundamental, porque muitas vezes os atores estão a dizer uma coisa e o corpo deles está a dizer outra, e isto é trabalho. Os políticos, por exemplo, ensinam-lhes muito bem tudo isso. E para mim era muito importante também sabê-lo, não é? Para também ter essa... E sobretudo porque eu me interesso muito por ser humano. Quer dizer, vamos resumir isto. Tudo o que tem a ver com o ser humano interessa-me muito. Chegares até à essência e poderes trabalhar a esse nível, ao nível mais elevado. E é onde tu podes trabalhar como ator, que isto é muito bonito. Ou seja, as pessoas têm a ideia que nós fingimos... Sim, muitas vezes isso é a primeira abordagem que qualquer pessoa tem. Exatamente, se for o fingir do Fernando Pessoa, ainda vá lá. Mas nós não fingimos, é impossível fingir. Ou seja, encarnam. Tem que ser verdade dentro de nós. E depois perguntam, mas como é que pode ser verdade uma personagem completamente diferente da tua, que é o que eu gosto de fazer? Só pode ser verdade, eu não vou explicar isso a pessoa, mas é assim, é um trabalho intenso que o ator tem que fazer, de tirar, muito profundo, de tirar as máscaras que tem, ou seja, de tirar os padrões e todas as formatações que tem ao longo da vida, para poder dar espaço aos padrões e formatações do outro. Aos novos padrões. Exatamente, porque se tu não tiras os teus, o que é que há? Eu já toquei aqui, eu espero que vocês estejam a ouvir na mesma, troquei no microfone. O que acontece muitas vezes é que os padrões do ator se sobrepõem à personagem. Ora, se um ator imagina que está a fazer uma personagem vibrante, apaixonada, e é uma pessoa que tem medo, tem uma formação de medo, é uma pessoa contida.
a linguagem dele vai ser contra aquilo que ele está a dizer. E há muitas coisas, porquê? Porque há partes dele próprio que estão a interferir na E personagem. nessa altura não está a viver E não a está a personagem ser a a 100%. personagem. Se acontece alguma coisa fora do contexto, se ele não é a personagem, ele vai reagir como ele e não como a personagem. E isso vê-se muito bem porque, como na direção de atores ou na encenação, eu brinco um bocadinho quando percebo que um ator está a fingir, eu prego-lhe uma rasteira e vejo quando vem o ator ou vem a Ou seja, personagem. denuncias, Para não ele é? Para ele perceber, poder para entender ele e entender, poder exatamente. ultrapassar. E poder ultrapassar isso. E muitas vezes o que é que acontece? Isto é uma espécie de realmente de sacerdócio, de... Não somos freiras nem Não, unifrados mas no essa sentido... palavra é uma palavra forte em que na realidade vai mais É um fundo. trabalho muito profundo ao nosso nível, ao nível de quem somos. Ou seja, ou nós compreendemos quem somos para dizer, ok, agora limpa isto é a Isabel, e entra Maria Teresa, que foi a última personagem que eu fiz na novela, e entra a outra, e é tão bonito, porque se realmente nós nos livramos desses padrões e dessas formatações e chegamos à nossa essência, que é isso que se quer para todos, não é só para os atores. Mas se o ator chega aí e se recebe a personagem por inteiro, acontece como aconteceu, porque nem sempre eu consegui isto. Isto é um trabalho que leva anos também. Claro. Mas nesta Maria Teresa, por exemplo, é muito engraçado, porque ela tinha um sotaque que era dela. Eu não fui trabalhar o sotaque. Porque eu disse, não, se ela é verdade, ela vai aparecer com o sotaque que tem. Ela Ou seja, estava tu 50 deixaste anos. possuir pelo sotaque. Exatamente. Então eu entrava, estava cá fora, estava a falar assim. Entrava em platô e a falar com as pessoas, os técnicos, eu já tinha sotaque. Já entravas Porque na já personagem. estava. E isto é maravilhoso. Para nós, atores, é maravilhoso. E eu acho que é a grande atração desta profissão. Muitos acham que é o reconhecimento, mas o reconhecimento é uma armadilha. Se nós trabalhamos para reconhecimento, não chegamos a lado nenhum. É verdade mesmo. Chegamos durante uns tempos, enquanto somos novos, bonitos, etc., que podemos jogar com outras coisas, mas não chegamos toda a vida. Porque o trabalho é para a nossa satisfação pessoal. Se nós realmente gostamos do trabalho, os outros vão gostar. Claro que sim. E eu sei, quando fiz peças em que eu não estava inteira como personagem, estava dividida, porque era nova, porque ainda não tinha todos os instrumentos. Estavas a aprender, não é? De vez em quando, como dizem, o Pai Santo desceu e o Pai de Santo ia-se embora. Isto é... E sentia-se. E sentias, Eu tu sinto sentias, e o público e o sente. público também, claro. Pronto. Agora, se não for o descer do Pai de Santo, foi exatamente uma limpeza total nossa e a incorporação da personagem, ela não se vai embora. E foi isto Aconteça que eu o vi, que foi isto que eu vi quando a Isabel estava a encarnar aquela personagem na peça do Rui Neto. Foi isto que eu vi, que ela realmente era a personagem. E isto é extraordinário. Agora eu pergunto, e essas personagens, às vezes, quando são densas, não deixam vestígios emocionais em vocês? Como é que vocês limpam isso? Como é que vocês lidam com isso depois? Eu não posso responder por todos os atores, cada um tem a sua Claro, mas no maneira teu de caso, limpar. claro. Mas no meu caso, graças a fazer meditação, a estar muito ligada a toda À a espiritualidade. espiritualidade, eu limpo mesmo, consegues, faço uma limpeza quando sai. Porque realmente, emocionalmente, nós vimos agarrados. Então, uma personagem como aquela que viste, Sim, sim. densíssima, terrível, obviamente que havia coisas dela que eu tinha que limpar Claro, mesmo, não é? claro. E aí fazia uma limpeza energética. Tinhas que fazer um reset. É no um fundo, reset, não é? exatamente. É um reset. Porque isto aqui, no fundo, é um um reset. computador, e a gente programa, desprograma, faz resets. No fundo, vocês são, digamos, veículos Exato. das personagens que recebem. É como a inspiração. Vocês recebem, pronto, neste caso. Claro que temos que conhecer o trabalho, o grande trabalho é conhecer muito bem a personagem. Para poderem receber essa Exatamente. informação e absorvê-la e, no fundo, transmiti-la, encarná-la. Passá-la, não é? passá-la. Ela ao atravessar realmente ou a peça, ou a novela, ou o que estiver a fazer. E isso é muito bom. Ou seja, que isto também, assim, os verdadeiros atores, eu chamo os verdadeiros atores, porque nós sabemos que há arte e a arte é divina e há expressões de arte. E nem todos são artistas. E muitos estão a caminho muitos de estão ser. a caminho disso, não é? Assim, Agora, não estou a dizer que eu continuo, isto é tudo um claro, work in é todo um progress. processo. É um processo de e evolução. muitas vezes dizem os atores mais velhos já têm. Não, sim, porque trabalhámos muito para isto. Claro, Trabalhámos para por um atingir esse lado nível. o nosso ser e por outro lado trabalhámos todas as técnicas
Portanto, necessário ter. este estudo de análise comportamental ajudou-te também a ser um melhor ser humano. Exatamente. É verdade, não é? É bem verdade. E sem ser imodesta, eu adorei ser formadora de professores, porque nós fazíamos através do teatro e fazíamos ações que tiveram resultados muito bons. E a análise comportamental ajudou-me muito naquilo que nós andamos ainda hoje, no século XXI, a dizer: este país, os meninos não precisam de saber de cor não sei o quê, os meninos precisam de ser compreendidos e entendidos, cada um é diferente uns dos outros. Claro. E a análise comportamental dava-me para isso e para dizer às pessoas, por amor de Deus, não os tratem como se todos fossem iguais. Eu sei que é terrível ter um currículo para dar e ser obrigatório dar aquele, porque os programas são todos, estão ao lado, pronto, não interessa. Mas pelo menos se nós ajudarmos a crescer aquelas crianças, do ponto de vista do ser humano, Sim, utilizando o seu potencial. o seu potencial, é uma maravilha se a educação puder ir por aí, não é? E é por aí o caminho, na realidade é por aí o caminho. Espero é que... Essa é uma educação mais holística, no Claro. fundo, que nós ainda, ao nível do Ministério da Educação, ainda da própria educação no nosso país e em muitos países, infelizmente ainda não é holística. Ainda não. Já começa a ser em alguns países com grande sucesso é o ensino holístico. Claro, porque é o único caminho. A Finlândia, são os nórdicos, não sei se é por não terem sol que não se distraem tanto, nós distraímos-nos muito com o sol. Refletem mais, como não têm sol, vão para casa e refletem mais. É verdade. A experiência de televisão, com aquela pressão habitual que nós sentimos, tu ainda mais do que eu, porque és uma mulher de televisão também, muito mais do que eu, aquela pressão que nós sentimos, aquele stress que há à nossa volta, tudo ali a rodar, tudo ali a mexer, a pressão das audiências, a pressão disto, a pressão daquilo, isso não te descentra? Como é que tu lidas com isso? Eu vou-te dizer, a pressão que vocês têm, apresentadores, é maior, e júris e tal. Porque vocês estão ali com tudo a acontecer à volta. Sim, nós temos um bocadinho cuidado, estamos na sala de atores, temos sítios em que podemos, quando somos chamados, já há um bocado de pressão, mas já as coisas já estão melhores. É diferente. Eu sei porque também já estive desse lado e a pressão é muito grande. A pressão das audiências, eu não penso sequer nisso. Eu tenho a impressão que os meus colegas, não aqueles que têm como, e isto não é uma crítica, eu admiro-os mesmo, aqueles que têm como objetivo venderem-se bem e serem consumidos, portanto, esses têm uma pressão diferente, porque são uma marca, digamos, uma marca. Agora, os que não estão ligados a essa parte, e que podem perder um bocadinho com isso, mas não estão, nem sequer pensam nisso. Pensam no trabalho que estão a fazer, na disponibilidade para se entregar àquilo, em estar limpo para isso. Nem sequer falamos lá fora na sala de atores, nem nada sobre isso. Portanto, tu não te sentes descentrada, em geral não te sentes descentrada? Não, tenho sempre que fazer os meus exercícios. Tens sempre que fazer os teus faço exercícios. Sempre, ajudam muito. Eu desde que os faço, eu fiz sempre muita meditação, etc., mas não tinha os instrumentos, e foi a Ana Mar que me os deu. Fiz vários workshops com ela. Por isso é que eu te conheci. Pois foi, é verdade. Porque entrei nesta. Foi através desse meio desse círculo. Pronto, desde que tenho os instrumentos, e como os instrumentos são muito práticos. Pronto, é tomar realmente isto como um belíssimo computador e saber programá-lo e reprogramá-lo, etc. E centrar-nos na energia, que a energia é mais. Que é o que nós somos, a energia. E é rápido fazer isso, de maneira que eles já sabem que eu entro em platô, vamos chamar um bocadinho antes, vou para uns decores onde não estou a fazer nada, faço os exercícios, 3, 4 minutos e estou completamente centrada. Estás preparada e calma e centrada. E o que eu notei foi, quando eu estava na televisão, sobretudo da primeira experiência como jurado, foi que eu tinha uma ressaca, portanto a pressão era grande, ainda por cima tinha auricular, estás a ver? Eu tinha que estar a falar e com o auricular ouvir determinadas, digamos, indicações. E aquilo foi uma pressão tão grande no início que eu tinha um dia inteiro de ressaca no dia seguinte aos diretos. Essa tensão é muito maior do que para nós. Foi enorme. É a mesma tensão que nós quando vamos fazer um direto. Pois é os diretos. É os diretos. Os diretos é uma pressão, eu senti aquela pressão. Mas a verdade é que eu depois, claro,
recolhia-me, não é? Nesse mesmo dia, recolhia-me, fazia os meus exercícios de meditação e de limpeza espiritual, etc. para aí fora, e aí recuperava. Desta vez, as últimas vezes que eu tive que participar também, já foi diferente, porque eu já ia preparado. Pois, já ia preparado. antes. Exatamente, eu ia preparado antes e já não tinha aquele choque. Exatamente. Já estava à vontade. E depois saía bem. Já saía bem. Tinha que limpar ali umas coisinhas, como tu sabes, claro. Não é? Porque é muita gente ali em cima de nós. Muitas energias. Há muitas energias e focadas. muito intensas de stress, disto, daquilo. Exato, e aquele stress todo à volta da produção, não sei o quê. Mas, na verdade, é que, falando agora da meditação, e na segunda parte, agora fiquem ainda connosco, porque nós vamos falar de tudo o resto que há para falar no currículo extensíssimo da Isabel, como encenadora, romancista e realizadora. E também as práticas espirituais, claro. Muito importante. Isabel, eu sei que tu tens práticas espirituais, aliás já falámos um pouco, meditação, e que mais outras práticas é que tu tens que te ajudam nesta dinâmica do dia-a-dia, que eu sei que tens uma vida muito dinâmica, não é? Na televisão, no teatro, enfim, tudo aquilo que tu fazes. Como é que tu consegues gerir as tuas práticas espirituais? Ou quais são aquelas que mais te ajudam a centrar e a purificar a tua alma e o teu corpo? É assim, e os teus corpos? Os meus corpos. Todas as manhãs eu faço meditação e são 15 minutos. Faço primeiro uma limpeza energética. A primeira coisa é uma limpeza, como se fosse um banho. Sim, claro. Faço a minha limpeza energética, depois faço uma meditação de centragem mesmo. Portanto, de lançamento à terra, lançamento ao céu. Sim. Faço o meu escudo, porque nós andamos por ambientes muito tensos é verdade. muito... Portanto, faço o meu escudo de proteção e depois então estou a meditar assim um bocadinho... completamente, sabes? Zen. Isto já faz parte, é uma prática diária, é exatamente como visto, tão bem visto, não sei o quê, é igual. Durante o dia, se estou em ambientes de muita efervescência, muito agitados e que eu percebo que estou a apanhar, porque a gente sente as energias, não é? Nós também estamos mais sensitivos, porque tornamos tornamos mais abertos, portanto, mas também mais resistentes. Mas muito mais. Muito mais resistentes. Em tudo é sempre melhor, porque realmente os corpos que nós convocamos nas meditações e em todas as práticas espirituais que temos, são tudo de tornar os nossos corpos mais energéticos e mais superiores. Mais expandidos, mais conectados. Portanto, isso aí vai nos dar uma força diferente. Completamente diferente, não é? Pronto. Ou seja, tu também sentes aquilo que eu sinto, que é nós sentimos com força para superar os obstáculos, seja ele qual for. Claro que há obstáculos e obstáculos. Não é? Eu chamo de desafios, não é? É, desafios. Eu acho que qualquer coisa que antes eu chamava obstáculo, agora passei a chamar desafio. Acho que é mais adequada. Porque isso é que eu acho que as pessoas podiam aprender todas, porque é tão bom, que é uma coisa que eu diria há 20 anos, que não sei quem aconteceu isto, que é terrível na nossa vida. Em vez de ai, e depois chegamos ao pé da empatia das pessoas, tem tendência a ser para o ai também, que não deveria nunca ser. Estou mal, ai, coitadinha. Ai, coitada, conta lá e tal. Não, espera aí, se isto me aconteceu, para quê? Isto é para me dizer alguma coisa. Claro, alguma coisa de bom vem aqui. E normalmente, o grande desafio que eu tenho pela frente, se mete outra pessoa, é para aquela pessoa e é para a minha relação com a pessoa. Se é só comigo, é para mim mesmo. Claro. Por exemplo, agora, um carro, vandalizaram-me o meu carro. Foi? Numa altura em que eu não estou com muito dinheiro, não estou a fazer novela, estou a fazer teatro sem dinheiro, porque não há dinheiro para a cultura. E vandalizaram o carro. Foram lá, foi a polícia à minha porta, bater à porta. Mas isto foi agora esta semana? Sim, sexta-feira passada. Uau! Vai fazer uma semana agora. E eu podia ficar. Mas porquê? Bateram-me no carro não sei há quanto tempo, agora vandalizaram-me o carro. Não, espera aí. É a segunda vez que acontece uma coisa como no carro quando eu não tenho dinheiro. A gestão de dinheiro é uma coisa, para mim, não existe, mas que tem que existir. É muito importante gerir. Ou seja, o universo, no fundo, a chamar... Está-me a chamar há que tempos. Isabel, mas há que tempos. Gera esta parte. Tens que gerir o teu dinheiro. Tens que saber gerir o dinheiro. Eu tenho uma má relação com o dinheiro, que tem origem, com certeza, a educação, isto, aquilo. Claro. Que não devia ter.
e por isso tenho uma má gestão. Ou seja, eu nem quero ouvir Compreendo. falar de dinheiro. Isto é Ah, muito é? mau. Isto é Uau! muito mau. Pronto, mas aprendi 2 vezes com o carro, numa altura em que não tenho dinheiro, ok. Eu se tivesse feito uma boa gestão, neste momento não tinha problema nenhum. Claro, já Portanto, são tinhas desafios em reparado. que aprendo. Porquê que eu vou chorar? Se aprendi, Claro, se foi bom. é isso mesmo. Às vezes uma morte parece terrível, mas aprende-se muito com essa morte. E é terrível para nós, para a pessoa que parte, é lindo. Eu isso tenho a certeza. Pronto. Claro. Para quem parte é lindo, portanto, estou a falar é para quem fica. Mas é sempre bom e há sempre uma coisa boa. Sim, há sempre uma lição por Há trás sempre, disso. sempre, Embora sempre. as pessoas. Não é moralista isto, porque eu não sou nada Não é nada moralista. moralista. Nada, Estás não. corretíssima, eu penso. Quer dizer, corretíssima segundo o meu ponto de vista, Sim, não é? sim. Porque realmente as pessoas pensam, ai, partiu, ficámos sem essa pessoa, era uma pessoa adorada, que nós adorávamos, amávamos, não é? Mas a verdade é que estamos a ser egoístas. Então, e a missão dessa pessoa também nas outras dimensões? Exato. Ela tem uma aprendizagem a fazer e aquela altura era a altura dela Dela partir, partir. para ela fazer essa aprendizagem. Assim como nós, no mundo físico, ficamos com aquele vazio, não é? Mas Exatamente, que também temos é que uma preencher e aprendizagem. que vamos aprender a preenchê-lo. Se calhar aquela pessoa até nos deixou alguma coisa muito boa Exatamente. que é para a frente. Pronto. Para nós, até Ela foi para a frente e nós vamos para a descobrimos a frente. nossa força, às vezes até. Exatamente. E, Exato. e melhor até quem somos sem essa pessoa, Às vezes descobrimos mais. não é? Bom, eu desde a morte da minha mãe que me descobri ainda mais, e a ela, desde a Claro, partida dela, claro. que pronto, que custa, mas que eu preenchi muito bem, porque ela deixou-me imensas coisas que eu ainda não tinha descoberto, que ela me tinha deixado. Foi uma mulher inteligentíssima e eu na altura não percebi que ela tinha tido essa inteligência e agora à luz do que também eu sou, percebo perfeitamente e agradeço-lhe. Claro, porque tu tens agora uma outra consciência, não é? Que tens trabalhado ao Exatamente. nível da tua consciência e da expansão da tua consciência. E este assunto até já está a mexer com a nossa plateia, que já está ali a reagir e tudo, mas que nós pedimos um bocadinho de silêncio, porque nós estamos aqui a gravar, não é? Mas enfim. Isabel, ser diretora de atores, primeiro na RTP e depois na TVI, alimenta-te profissionalmente, emocionalmente? Alimenta muito tudo o que é o Como é que conhecimento é das essa pessoas. experiência? Do que estivemos a falar. Sim. Tudo o que é conhecer o ser humano. Nós somos todos iguais e todos diferentes. Às vezes as pessoas dizem isso e eu acho que não pensam que é. Mas eu sou tu, Sim. ele. Só que a essência está dividida por corpos, pela Sim, sim, matéria. E quanto mais conhecemos as pessoas, melhor é para nós e para os outros na troca com eles. A troca. E a dirigir atores, os atores são muito. É tão bonito, porque a vulnerabilidade é o mais bonito na vida. As pessoas que se dizem muito fortes e que eu não tenho emoções, não tenho não sei o quê, são muito infelizes. E a vulnerabilidade no ator, às vezes, é difícil de atingir. E eu falo por mim também. Portanto, trabalhar com os atores é torná-los vulneráveis e depois eles entregam-se, quando já estão mais vulneráveis, entregam-se, e aí fazemos então o tal trabalho de limpeza do que está lá dentro. E é tão bonito, porque depois vemos Vês os crescer resultados e e vê-los crescer. e vê-los crescer até como pessoas. Porque apanhei muitos atores muito novos, não é? Os mais velhos é de outra maneira. Sim, sim, sim. Mas há São mais muitos. cristalizados às vezes até também, Sim, não é? mas também já têm as suas técnicas, Já se abordam de uma defende, já maneira abordam diferente. de Já uma abordam maneira de uma diferente. maneira diferente. Já eu também abordo de uma maneira Claro. diferente, não é? Mas é isso que eu digo, é muito bonito, que é conhecer a pessoa e também a personagem. Porque o trabalho que fazemos é aquele que o ator tem que fazer, obviamente, que é conhecer a personagem desde que nasceu até à altura em que está a fazê-la. Porque só conheces a história da personagem ali. Sim, sim. Agora tens que a construir toda para perceber as formatações que foi sofrendo ao longo da vida até chegar Até ali. chegar àquele Que é ponto. isso que te permite que mesmo que no texto não haja uma situação qualquer, mas que de repente se depara, porque um ator faz uma coisa diferente, uma personagem, e tu tens que reagir com o personagem, não como tu. E se já estás a reagir com o personagem, tens toda a formatação. Vocês já viram como é divino também o teatro? É engraçado que eu ainda não tinha esta perspectiva que a Isabel me está a dar do divino que é o teatro e de ser ator. Claro que estamos a falar de atores com uma profundidade de trabalho, pronto, já ao nível da arte divina que é o teatro também, como a dança, O teatro como a música. começou com um ritual sagrado. Exatamente. Pronto, e nunca perdeu. E nunca perdeu, porque E é é realmente isso que eu digo muitas algo vezes aos divino. atores. É muito importante, quando eles não sabem a história do teatro, porque há muitos atores que ainda não sabem, da Grécia, disto, daquilo.
E eu digo, não, começou como ritual sagrado, ainda antes de qualquer civilização, assim, grega, romana e tal. Depois foi sempre tomado como local sagrado por essas civilizações. Começou depois, pronto, a aburguesar-se e a tornar-se ainda bem. E mais público e mais... para mais pessoas e a sair desse local sagrado. Agora, o ator não pode sair do local sagrado. O teatro pode invadir tudo, centros comerciais, o que quiserem. Mas o ator leva Ele esse... tem que estar naquela dimensão. Naquela dimensão sagrada, assim como estão os bailarinos, como estão os músicos e os cantores. Exatamente. Tem que estar naquela dimensão sagrada. Ou os pintores e escultores. Porque senão também não para foi energia poderem para o ser público. mensageiros dos deuses. Exatamente. Porque no fundo é isto. É ser mensageiro dos deuses. E é a raiz do teatro. E isto é fantástico, porque é uma outra compreensão daquilo que é o teatro. Como encenadora e realizadora, qual é o tipo de peças que tu mais curtes? Olha, eu sou daquelas pessoas que já me perguntaram também como atriz alguma personagem que queira fazer. Não, tudo é bom. Tudo é bom. Tudo é bom. Claro, quando eu escolho... Tudo é um novo desafio também, não é? É um desafio, é. Porque até transformamos para aquilo que queremos dizer. Uma peça que parece que não é para ali. Mas quando sou eu a escolher, eu normalmente escolho textos sobre o ser humano. Não sobre relações amorosas. Lamento que as pessoas gostem imenso das relações amorosas. Há sempre amor. Amor é o mais importante de tudo na vida. É o que move tudo. Portanto, é o que move tudo. Portanto, amor existe. Pode existir. E que sejam também alguma denúncia de situações. Ok. Ou seja, tu preocupas também com a sociedade, com o mundo, também, com tudo isso, não é? Bastante. Eu sei que sim, eu sei que sim. Como romancista e realizadora, tu escolheste nomes como O Mercado das Almas, Caçadores de Anjos. Foste tu que me fizeste ver os títulos que eu tinha escolhido, que eu nem tinha dado títulos por muito nada. espirituais, não é? O Mercado das Almas foi escrevi aos 39 anos, 38. E foi realmente a grande viragem na minha vida, de uma vida muito social, muito de arriscar, de aventura. Por isso Experienciar, é que no fundo. Experienciar. Porque realmente eu só comecei como atriz, se quiseres ver bem o meu percurso, comecei aos 32, comecei já à tarde porque, pronto, estava com os professores e adorei. Mas assim como uma carreira como atriz foi só a partir dos 40 mais ou menos. Foi uma charneira na minha vida, porque eu, curiosa como sou, a querer fazer tudo e mais alguma coisa, nunca me dediquei a uma carreira, digamos. Mas só quando o teatro me tocou, e eu estou a falar, o Mercado das Almas é exatamente o mercado do teatro, ou seja, é uma troca de almas, mas eu limpo a minha alma, limpo as impurezas da minha alma e recebo outra materialização em mim, não é? E isso eu não estava a perceber e estava-me a fazer muita confusão. E o Mercado das Almas foi para eu perceber o meu lugar no teatro. Uau. E só a partir daí é que eu... Fantástico. Os Caçadores de Anjos, já temos muito pouco tempo para Pois falar. já, É algo que eu também gostaria muito de falar. Terá que ser Fica para uma para uma outra outra altura. entrevista. E deixamos assim um suspense. Mas vejam no Não é? YouTube Os Caçadores de Anjos, porque tem uma mensagem muito forte. Tem uma mensagem espiritual, emocional, etc. Não é? Social também. Social, fantástico. E que tem a ver com a alma, obviamente. Uau, fantástico. Foi um prazer, Isabel, ter-te aqui. Para mim também. É um prazer conversar enorme, contigo. Porque realmente deste-me uma outra dimensão daquilo que é o teatro, a mim e a todos aqueles que estão a ver, não é? Ou que irão ver. E eu também gostava de vos dizer, não percam o próximo episódio de Conversas da Alma. Vamos ter o professor Sabino Soares, um outro professor, que é o professor que está a revolucionar, no fundo, a educação, trazendo, inovando através da meditação e do yoga no ensino. E que está a concorrer também para o melhor professor do ano, ou seja, ao nível mundial, mais da Europa, não é? Mas vão ver, vale a pena ver a entrevista dele, é muito interessante também, completamente diferente de Isabel Medina. E já sabem, partilhem, subscrevam e também ponham like se gostarem. Até para a semana!